dia, tudo bem? Estamos de volta aqui no projeto Matemática na Quarentena para mais uma aula, nossa penúltima aula de juros, tá? Nessa aula a gente vai fazer exercícios sobre equivalência de taxas, tá bom? Antes da gente começar, pessoal, por favor, se vocês puderem, se inscrevam no canal, tá? Se você chegou aqui agora e ainda não viu nenhum dos nossos vídeos, dê uma olhada no vídeo. Se você gostar, curta, tá? Os nossos vídeos. Se inscrevam no canal e ativem aqui o sininho de notificações para sempre que rolar um vídeo novo aí, vocês ficarem sabendo na hora, tá bom? Vamos lá? Bom, primeira questão 66. Lembrando que todas essas questões a gente pegou da nossa lista de questões que está na descrição do vídeo. Na descrição do vídeo tem um link aí, você clicar nesse link aí você vai para uma lista aí com questões só sobre juros, tá bom? Então vamos lá. Qual é a taxa anual de juros equivalente a 5% ao mês em sistema de juros compostos? Pessoal, aqui nesse caso, tá? Ele não falou o tempo da aplicação, mas não importa, porque ele falou que é em sistema de juros compostos, né? Então a gente vai perceber que não interessa qual tempo eu utilize, né? A gente sempre vai conseguir cortar ali, vai simplificar o N de A com o N de B, ou seja, a quantidade de capitalizações na aplicação A com a quantidade de capitalizações na aplicação B. Bom, o importante aqui é saber o seguinte: o que são taxas equivalentes, né? São taxas que geram o mesmo montante quando aplicadas ao mesmo capital durante o mesmo tempo. Então aqui basicamente eu vou pensar em duas aplicações. Uma aplicação que eu vou chamar de aplicação A, tá? Essa aplicação A é de um capital C, um capital, vamos chamar de C, tá? Durante um tempo, que agora no momento não me importa qual é, tá? E a taxa da aplicação A, ele falou que é 5% ao mês, tá bem? Em sistema de juros compostos, né? E aí você tem que pensar também numa aplicação B. Ele quer que essa aplicação B, o capital, a gente tem que lembrar que vai ser o mesmo capital aplicado, o tempo tem que ser o mesmo, porque essa é a definição de taxa equivalente, né? Quando gera o mesmo montante, quando aplicada a capitais iguais durante o mesmo tempo. Ele quer saber qual vai ser a taxa. Qual vai ser a taxa aqui? Vou botar um ponto de interrogação, tá? Qual vai ser a taxa? Lembrando que essa taxa vai estar o quê, hein? Ele quer uma taxa anual. Então vai estar ao ano, tá bem? Que taxa será essa? A grande pergunta é essa, tá? Então vamos lá, pessoal. Aqui vai gerar um montante de A. E para que as taxas sejam equivalentes, o montante de A vai ter que ser igual ao montante na aplicação B. Tudo bem? O que é o montante na aplicação A? É o capital que multiplica 1 mais a taxa da aplicação A. A taxa da aplicação A é o quê? 0,05, né? 5%. Elevado ao N de A. Pessoal, o N de A é o seguinte, é quantas vezes capitaliza na aplicação A. Isso ia depender do tempo, né? Isso ia depender aqui do meu tempo. Então, por exemplo, aqui esse meu tempo desconhecido, né? Se meu tempo fosse 1 ano, né? Iria capitalizar quantas vezes? Se a taxa está ao mês, se o tempo fosse 1 ano, capitalizaria 12 vezes. Se o tempo fosse 2 anos, capitalizaria 24 vezes, e assim sucessivamente, tá? Eu não sei o meu tempo, não foi dito o tempo, mas não importa, tá? Eu vou botar um tempo mínimo aqui que bata com a taxa que ele quer, que é uma taxa anual. Então, como ele quer uma taxa anual, eu vou botar um tempo aqui, eu vou arbitrar um tempo aqui de 1 ano. Tudo bem? Eu vou arbitrar esse tempo de 1 ano. Professor, você pode arbitrar esse tempo? Posso, por quê? Porque eu vou mostrar para vocês, deixa eu só melhorar que eu escrevi aqui, ficou mal. Eu vou arbitrar, vou botar até aqui embaixo, tá? Vou arbitrar um tempo aqui igual a 1 ano.
Eu posso arbitrar por quê? Porque vocês vão perceber, eu vou mostrar, que mesmo que fossem 2, 3, 10 anos, não vai importar aqui porque a gente ia cancelar, tá? A gente ia simplificar o n de A com o n de B. Bom, mas vamos lá que eu vou mostrar isso para vocês. Então aqui com o tempo sendo 1 ano, se a gente botar o tempo sendo 1 ano, qual seria o n de A? A quantidade de capitalizações em A. O n de A seria 12. Não é isso? Ia capitalizar 12 vezes, tá? 12 vezes, porque um ano tem 12 meses. Isso tem que ser igual ao montante em B. O que é o montante em B? É o capital que multiplica 1 mais a taxa, é essa taxa que eu quero descobrir, né? É o I. Em um ano. E a taxa aqui da aplicação B, ela está ao ano, tá vendo aqui embaixo? Ao ano. Se essa taxa está ao ano, em um ano capitaliza quantas vezes? Em um ano vai capitalizar uma vez. Então é elevado a 1. Pronto, pessoal. Então aqui o que eu vou ter? Eu vou ter aqui um corte do capital com capital, né? Então aqui eu vou ter o seguinte, ó, eu vou ter 1 mais 0,05, é a mesma coisa que 1,05 elevado a 12. Isso é igual a 1 mais I. Tudo bem? Bom, vou fazer essa continha aqui com a ajuda de uma calculadora, tá? Para facilitar o nosso processo. Então aqui vai ser 1,05 elevado a 12. Vamos ver quanto dá isso. 1,795856. Então vamos botar aqui. 1,795856. Eu vou botar só 58 aqui. 4 casas decimais já está ótimo, tá? Então 1,7958 é igual a 1 mais I. Bom, agora eu vou subtrair 1, né? Então eu vou ficar com o meu I igual a 1,7958 menos 1. Fazendo essa conta, a gente vai ter 1i igual a 0,7958, que isso corresponde em porcentagem a 79,58%. Lembrando que a nossa taxa está ao ano. Chegamos aqui, então, no que a questão queria. Qual é a taxa equivalente a uma taxa de 5% ao mês em um ano, né? Uma taxa anual. É uma taxa de 79,58% ao ano. Pessoal, se eu tivesse aqui, só de curiosidade, tá? Se eu tivesse colocado um outro prazo qualquer, que não fosse um ano, ia cortar, tá, pessoal? Não ia fazer a menor diferença. Porque, assim, só para vocês entenderem o que ia acontecer, né? Se eu tivesse colocado aqui um outro prazo, por exemplo, 2 anos, né? Então ia ficar assim, ó, depois de cortado o capital, né? Ia ficar assim, ó, 1 mais 0,05 elevado a... Se eu botasse 2 anos, em 2 anos, como a taxa é mensal, ia capitalizar quantos? 24 vezes. Não é isso? E lá do outro lado ia ficar o quê? Ia ficar 1 mais a taxa elevado a quanto? A taxa é anual, né? A taxa da aplicação B é anual. Em 2 anos ia capitalizar quantas vezes? 2 vezes. Pessoal, 24 e 2 dava para eu simplificar, entendeu? Eu posso simplificar os expoentes. Então eu ia simplificar aqui, ó, por 2 e por 2. Quando eu fizesse isso, ia dar 12 e 1, igual eu fiz aqui no exemplo. Então não importa qual período eu colocasse aqui, eu ia conseguir simplificar esse 24 e esse 2 sempre. Então, já que dá para simplificar, não preciso fazer isso. Eu já faço com o menor possível, que é o da taxa que ele me pediu, que era anual, né? Então eu já faço com o tempo sendo de 1 ano, tá? Então aqui sempre simplificamos. Tá? Então, como a gente sempre pode simplificar, vamos escolher aí um tempo mais curto, né? Um tempo de 1 ano, que já dá para fazer a questão.
Bom, vamos lá para a segunda questão. Pessoal, essa primeira eu expliquei com um pouco mais de riqueza de detalhes, tá? As próximas agora a gente vai fazer um pouco mais rápido, porque é basicamente a mesma coisa, tá? Qual é a taxa semestral de juros equivalente a 10% ao bimestre em sistema de juros compostos? Então vamos falar de uma aplicação A e de uma aplicação B. Então o montante de A tem que ser igual ao montante de B para que as taxas sejam equivalentes. No montante de A eu tenho o quê? Capital que multiplica 1 mais a taxa na aplicação A. Vamos botar a aplicação A sendo a 10% ao bimestre, tá? Então 10% é a mesma coisa que 0,10. Ao bimestre, pessoal, ao bimestre, né? Então, ó, aqui, ó, ao bimestre, 10% ao bimestre. Ele quer uma taxa semestral. Qual é o tempo que a gente vai estipular? Ah, vamos estipular um tempo igual a um semestre. Tá ótimo, já dá para calcular. Então, em um semestre, quantos bimestres tem? Quantas vão ser as capitalizações? Ah, um semestre, uma taxa semestral, um semestre tem 3 bimestres. Não é isso? Então, aqui, elevado a 3. Isso vai ser igual ao quê? Ao capital, que multiplica 1 mais a taxa I, que eu quero descobrir, elevado a quanto... Agora é semestral, né? Então, aqui, ó, quantos semestres tem um semestre? Ah, tem um, né? Então, elevado a 1, tudo bem? O N da aplicação B, quantas vezes vai capitalizar em um semestre? Se a taxa é semestral, em um semestre só capitaliza uma vez, tá? Pronto, agora a gente já pode cortar o C com C. Sempre vai poder cortar o capital, então daqui para frente, se vocês quiserem, vocês já podem até escrever sem esse capital aí, tá? Então vai ficar 1 mais 0,10 é 1,10 elevado a 3 é igual a 1 mais I. Vamos fazer a conta aqui. 1,10 elevado a 3. 1,331, tá? 1,331. Então aqui eu vou ter 1,331 é igual a 1 mais I. O meu I vai ser o quê, pessoal? 1,331 menos 1. Então, meu I vai ser igual a 0,331. Tudo bem? Ou, melhorando aqui, né? Ficou feio isso. Melhorando aqui, o meu I vai ser igual a aproximadamente 33,1%, tá? Isso aqui ao que, hein? Ao semestre, né? Taxa semestral. Bem, vamos para a próxima. 68. Qual é a taxa trimestral de juros equivalente a 12% ao ano em sistema de juros compostos? Então, olha aqui, ele quer uma taxa trimestral, quer saber qual é a taxa trimestral, que equivale a uma taxa de juros de 12% ao ano, tá? Em sistema de juros compostos. Então, vamos pegar um T igual a um ano, né? Vamos pegar sempre o maior T aí que tiver. Vamos pegar o T igual a um ano para dar para fazer essa questão aqui fácil, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Montante em A é igual ao montante em B, tá? Aí vai ter o quê? Capital que multiplica 1 mais a taxa de A. Vamos chamar a taxa de A de 12% ao ano, né? 12% é 0,12. Elevado ao tempo, gente. Se a taxa é 12% ao ano, em um ano capitaliza quantas vezes? Uma vez. Então, elevado a 1. Isso é igual a quanto? Ao capital que multiplica 1 mais a taxa que eu quero descobrir, elevado a quanto? Quantas vezes essa taxa vai capitalizar? Pessoal, a taxa é trimestral. Em um ano, ela vai capitalizar quantas vezes? Um ano tem quantos trimestres? Um ano tem 4 trimestres, né?
Então, essa taxa aqui em um ano vai capitalizar 4 vezes. Tranquilo? Bom, posso cortar aqui sempre o capital, né? Estou escrevendo por preciosismo, mas se você quiser já pode até parar de escrever o capital aí quando você for fazer esses exercícios de taxa equivalente. Isso aqui vai ficar o quê? 1 mais 0,12 é 1,12 elevado a 1, é isso mesmo, né? É igual a 1 mais i elevado a 4. Bom, e agora, pessoal, o que a gente vai fazer? É assim, ó, esse 4 aqui, a gente vai passar para o outro lado como raiz quarta, né? Então é a mesma coisa que eu tivesse tirado a raiz quarta dos dois lados. Vai ficar assim, ó, raiz quarta de 1,12 é igual a 1 mais i. Tudo bem? Vamos fazer essa continha aqui para ver quanto que dá. Raiz quarta de 1,12. Como que eu faço essa conta? É assim, olha. 1,12 elevado a uma fração. 1/4 é a fração, porque eu quero a raiz quarta, tá? Para tirar a raiz quarta, eu levo a 1/4. Tudo bem? Então, 1,12 elevado a 1/4, isso é igual a 1,0287. 1,0287 é igual a 1 mais i. Então, agora o meu i vai ser 1,0287 menos 1. Isso aqui, pessoal, vai dar o quê, hein? O meu i vai ser igual a 0,0287. Ou, em porcentagem, 2,87% ao trimestre, como pedia a questão. Tudo bem? Achamos aí a taxa equivalente trimestral, tá? Vamos lá para a próxima. Questão 69. Qual é a taxa efetiva semestral correspondente a 12% ao semestre com capitalização mensal? Pessoal, essa é um pouquinho diferente, tá? Essa fala de taxa semestral com capitalização mensal. Olha só. Vou botar até aqui de vermelho. Então, olha, 12% ao semestre com capitalização mensal. Pessoal, o que é isso, né? Quando eu tenho uma taxa que está numa unidade de tempo, mas capitaliza em outra, tá? Essa taxa aqui é uma taxa que a gente chama de nominal, tá? Essa taxa é uma taxa que a gente chama de nominal. Eu não faço conta com taxa nominal, eu faço conta com taxa efetiva, né? Então, como que eu acho a efetiva? Eu pego primeiro aqui esse 12%, que é semestral, né? 12% ao semestre, com capitalização mensal. Esse 12% ao semestre, se a capitalização é mensal, eu pego e divido por quantos meses tem em um semestre. Em um semestre tem 6 meses. Quando eu fizer isso, eu vou achar uma taxa mensal e essa taxa vai ser efetiva, tá? Então, 12 dividido por 6 vai ser 2%, agora sim, ao mês, tá? Então, 12% ao mês. E essa taxa aqui que eu acabei de achar é a nossa taxa efetiva. É com essa taxa que eu vou fazer a conta, tá? Então, é com essa taxa que eu faço a conta, não com a taxa de 12%, tá? A taxa de 12% é meramente nominal. Então, qual a taxa efetiva? Só que ele quer uma taxa semestral. Essa minha taxa efetiva que eu achei é mensal. Então, na verdade, agora essa questão virou uma questão de equivalência de taxas. Eu quero saber qual é a taxa semestral equivalente a uma taxa de 2% ao mês. Entendeu? Então, aqui eu vou fazer igual eu fazia com as outras, tá? Montante de A igual a montante de B. Eu vou arbitrar um tempo
aqui um tempo igual a um semestre, tá? Eu vou arbitrar um tempo igual a um semestre para facilitar a minha conta, tudo bem? Então, num tempo de um semestre, o que eu vou ter? Gente, eu não vou mais escrever o capital, não, porque eu já mostrei para vocês que o capital sempre corta, tá? Então, eu vou escrever 1 mais a taxa da aplicação A. A taxa da aplicação A é 2% ao mês. 2% é 0,02. Elevado ao N de A. N de A é a quantidade de vezes que vai capitalizar. Se o meu tempo é um semestre e a minha taxa da aplicação A está ao mês, um semestre tem 6 meses, né? Então, vai capitalizar 6 vezes. Então, elevado a 6. Isso vai ser igual ao que, pessoal? 1 mais I é a taxa que eu quero descobrir. E essa taxa é semestral, né? Se essa taxa é semestral e o tempo está em semestre, então vai capitalizar uma vez só. Tudo bem? Então, aqui o que eu vou ter? Eu vou ter 1,02 elevado a 6 é igual a 1 mais I. Vou fazer essa continha aqui. 1,02 elevado a 6. Isso aqui me deu 1,1261. 1,1261 é igual a 1 mais I. Agora eu vou fazer uma subtração aqui. I vai ser igual a 1,1261 menos 1. Pessoal, isso aqui vai me dar um I igual a 0,1261. Ou I em porcentagem vai ser 12,61%. E agora sim, vou botar aqui de outra cor, ao semestre, tá? Então, achei a taxa semestral que ele queria, uma taxa semestral de aproximadamente 12,61% ao semestre. Vamos para a próxima? Qual a taxa efetiva anual que corresponde a 16% ao ano com capitalização trimestral? Pessoal, mesma coisa, olha, ao ano com capitalização trimestral. Se o tempo da taxa, a unidade da taxa está diferente da unidade de capitalização, essa taxa é uma taxa meramente nominal, tá? É uma taxa nominal. E, pessoal, não esqueça, a gente não faz conta com taxa nominal. A gente tem que achar uma taxa efetiva. Como que eu acho a taxa efetiva? Então, você começa pegando 16%, que é ao ano, só que capitaliza trimestralmente. Não é verdade? Então, se capitaliza trimestralmente, você tem que dividir aqui por quantos trimestres vão ter, né? Então, um ano tem 4 trimestres, tudo bem? Um ano tem 4 trimestres. Então, aqui eu vou dividir por 4 trimestres, tá bem? Então, quando eu fizer essa divisão, eu vou ter aqui uma taxa de 4% ao trimestre, tá? Então, agora sim eu tenho uma taxa efetiva de quanto? 4% ao trimestre. Essa minha taxa aqui é uma taxa efetiva. Essa taxa eu utilizo na conta. Tudo bem? Bom, vamos arbitrar aqui um tempo. Vamos arbitrar aqui um tempo. Um tempo de quanto? Um tempo, eu quero uma taxa anual, né? Então, eu vou arbitrar o tempo de 1 ano. Tá? Como eu quero uma taxa anual, eu vou arbitrar um tempo de 1 ano aí só para facilitar a nossa conta, tá? Então, o que eu vou ter aqui? Montante de A igual a montante de B. Não vou escrever o capital, já falei para vocês, né? Então vai ficar 1 mais a taxa em A. A taxa em A,
4% ao trimestre, pessoal. Como que eu escrevo 4% em decimal? 0,04 elevado à quantidade de vezes que vai capitalizar na aplicação A. Pessoal, a aplicação A está ao trimestre. Em um ano tem quantos trimestres? Um ano tem 4 trimestres, né? Se um ano tem 4 trimestres, vai capitalizar 4 vezes. Então, elevado a 4. Isso vai ser igual à aplicação em B, que vai ser 1 mais I, que eu quero descobrir esse I aqui, quem é esse I, né? Essa taxa que eu quero descobrir, ela é anual, né? É uma taxa anual. Em um ano vai capitalizar quantas vezes? Se a taxa é anual, em um ano capitaliza uma vez só. Então, elevado a 1. Pronto, agora é só fazer conta, né? Isso aqui vai dar 1,04 elevado a 4 é igual a 1 mais I. Vamos fazer uma continha aqui. 1,04 elevado a 4, 1,1698. 1,1698 é igual a 1 mais I. O que eu faço agora, pessoal? Vou subtrair, né? Vou ficar com I é igual a 1,1698 menos 1. Quando eu fizer essa subtração, vou ficar com I igual a 0,1698. Ou um I em porcentagem, 16,98%. Lembra que eu estou procurando qual é a taxa anual, né? Então, essa taxa aqui vai ser ao ano. Pronto. Achei a taxa efetiva anual correspondente que eu queria achar, tá bem? Vamos agora para a nossa última questão. Henrique vai emprestar dinheiro a Mário por 4 meses e pretende receber juros compostos de 12% ao mês. Como Mário pretende pagar juros simples, qual a taxa mensal aproximada de juros que Henrique deve cobrar para obter o mesmo montante que ele deseja ao final do 4º mês? Então, pessoal, questão bem bacaninha essa aqui, né? É o seguinte, o Mário quer emprestar e quer receber juros compostos, mas o Henrique quer pagar juros simples. Então, o que o Mário vai fazer? Vai fazer o seguinte, você quer pagar juros simples? Tudo bem. Então, eu vou te cobrar uma taxa que a juros simples seja equivalente à taxa que eu quero a juros compostos. E aí você fica feliz, eu fico feliz. Você vai estar pagando em juros simples, mas vai estar pagando exatamente aquilo que eu receberia em juros compostos. É basicamente isso a questão, tá? Então, olha lá. O Mário, ele quer receber em 4 meses. Então, olha o tempo, 4 meses, né? 12% ao mês. Então, olha lá, é uma questão de equivalência de taxa. É basicamente o seguinte, o montante do A vai ter que ser igual ao montante do B. Não é isso aqui? Então, vamos dizer que o A vai ser a juros compostos e o B vai ser a juros simples, tudo bem? Para a gente não se perder. Essa questão vai ser um pouquinho diferente porque ela está mexendo com capitalizações em sistemas diferentes. As outras questões que a gente fez até agora mexia com juros compostos e juros compostos. Essa está misturando juros compostos com juros simples, mas não tem problema, é a mesma coisa, a fórmula do montante. A diferença aqui vai ser o seguinte, o montante a juros compostos é o quê? O montante a juros compostos vai ser capital que multiplica 1 mais a taxa. Quem é a taxa aqui a juros compostos que ele quer receber? É 12% ao mês. 12% em decimal, 0,12. Elevado a quantas vezes vai capitalizar? A taxa, dá uma olhadinha aqui, a taxa é 12% ao mês. E o tempo é 4 meses. Então, se a taxa é ao mês, 4 meses vai capitalizar quantas vezes? Vai capitalizar 4 vezes. Tudo bem? Tranquilo. E lá nos juros simples. Qual é a fórmula do montante dos juros simples? Pessoal, um pouquinho diferente. É o capital que multiplica o quê? 1 mais a taxa que eu quero descobrir
vezes o tempo. Aqui no caso, vou botar o N, né? Quem é o N aqui? Se a taxa, ele vai querer uma taxa lá, paga juros simples ao mês, né? Então, quem vai ser o N aqui? Vai ser, deixa eu ler aqui de novo. Como o Mário pretende pagar juros simples, qual a taxa mensal aproximada de juros simples? Isso, ele quer a taxa mensal. Ó, vou até anotar aqui para eu não esquecer. Ele quer a taxa. Qual a taxa mensal, né, aproximada de juros simples? Então, se a taxa é mensal, em 4 meses, capitaliza quantas vezes? 4 vezes. Então, aqui o tempo vai ser 4, né? O N vai ser 4. Tudo bem? Tranquilo? Bom, e agora, pessoal? Agora a mesma coisa, né? A gente corta C com C. Então, percebe que até quando mistura os sistemas de capitalização, de compostos com simples, o C também corta, né? Então, eu vou ficar com o seguinte. Eu vou ficar com 1 mais 0,12 é 1,12 elevado a 4 é igual a 1 mais 4 vezes I, tá? Vou fazer essa continha aqui. 1,12 elevado a 4. Isso dá 1,5735. 1,5735 é igual a 1 mais 4i. Vou fazer assim, ó, 4i é igual a 1,5735 menos 1. Só subtrair, né? E aí eu vou ficar com 4i é igual a 0,5735. Tranquilo? Agora eu vou dividir por 4, né? Então vai ficar com i igual a 0,5735 dividido por 4, que isso é igual ao quê, pessoal? 0,5735 dividido por 4, 0,1433. 0,1433. Então, o I, vamos botar em porcentagem, né? É igual ao quê? 14,33%. E, como ele pediu, ao mês, com capitalização mensal, né? Então, ao mês, a juros simples, né? Então, isso aqui é a juros simples. E isso vai gerar o mesmo montante que os 12% ao mês a juros compostos, como ele queria, tá bom? Então, essa aqui foi a última questão que a gente tinha preparado para hoje, tá? Pessoal, continuem aí os estudos, tá? Em breve teremos a nossa última aula de juros compostos, onde a gente vai falar de taxa real versus taxa nominal, tá? Aproveitem aí o tempo da quarentena para estudar e a gente se vê na nossa próxima aula muito em breve. Grande abraço a todos, bons estudos.